Olá pessoal, nessa videoaula eu vou fazer a resolução de uma lista 1 de revisão de geometria analítica, onde eu vou trabalhar baricentro, ponto médio, distância entre pontos, área do triângulo dadas suas coordenadas e condição de alinhamento entre três pontos. E também vamos trabalhar um pouquinho de equação da reta. Então vamos lá. O exercício 1, ele fala o seguinte: qual é o baricentro do triângulo ABC com coordenadas A 6 e 0, B 1 e 3, C 8 e 6. O importante é a gente lembrar que sempre a primeira coordenada se refere à coordenada x e a segunda a y. Então a gente vai calcular o baricentro, que é o encontro das medianas de um triângulo. Então o baricentro ele tem a gente chama de G e ele tem a coordenada x, G e YG. A nomenclatura aí. Então, para calcular é bem tranquilo, você vai pegar o x e g, você vai pegar as coordenadas x de cada ponto, 6, 1 e 8, somar e dividir por 3. E você vai obter a coordenada, então, do baricentro aí. Então, achamos a coordenada x e g, agora vamos para yg. Só somar as coordenadas y de cada um dos três pontos. Soma e divide por 3. Então, obtemos aí, então, que a coordenada do baricentro desse triângulo é o ponto aí de coordenadas 5 e 3. O exercício 2, eu dou um pentágono aí e a gente quer calcular aí a medida do lado AD, da diagonal ED e do ponto médio CB. A primeira coisa que a gente vai fazer é anotar aqui numa tabelinha ao lado a coordenada de cada ponto. Já está aí no desenho, mas a gente vai copiar, porque ele vai nos ajudar a facilitar a resolução aí do que é pedido nos exercícios. Prontinho, copiamos, agora a gente vai para a resolução. No item A é pedido a medida do lado aí AD. Então, para eu medir o lado, é basicamente eu calcular a distância entre um ponto e outro. Para eu calcular a distância é bem tranquilo. Vou calcular a distância de A até D. Basta eu pegar a coordenada x de cada um dos pontos, então do A é 5, do D é 8, subtrair uma da outra, e o resultado eu vou elevar ao quadrado e eu vou somar com a mesma operação, só que com a coordenada y. Uma coordenada y menos a outra, vou elevar ao quadrado. Depois eu vou extrair a raiz. Então vamos lá. 5 menos 8 é menos 3, elevado ao quadrado, mais 6 menos 3 é 3, menos 3, 3 positivo elevado ao quadrado. Coloquei menos, mas é um mais aí, mas é indiferente, porque a hora que eu levar ao quadrado tudo vai ficar positivo e vou extrair a raiz. Então meu AD aí ficou 9 mais 9 dentro da raiz, que vai dar a raiz de 18. Quando você chega em uma raiz que não é exata, a gente vai fatorar para ver o que dá para simplificar aí da raiz. Então, fatorando 18 em números primos, eu vou obter aí, então, que o AD ele é 3 ao quadrado vezes 2. O que está ao quadrado pode sair da raiz quadrada, então eu vou obter que o lado AD mede 3 raiz de 2. No item B, é pedida a diagonal ED. Então, eu já estou com a tabelinha, por isso que eu não coloquei a imagem. Então, é bem tranquilo também, porque no fundo eu quero a distância do ponto E ao ponto D. Então, é o mesmo esquema anterior, pego a coordenada x de cada ponto, subtraio uma da outra, elevo ao quadrado, somo com as coordenadas y subtraídas entre si, também elevado ao quadrado, e extraio a raiz. Então, eu vou obter aí, menos 7 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, depois eu extraio a raiz. Vai ficar 49 mais 16, ou seja, raiz de 65. Aqui, o raiz de 65, eu fatorando, eu não consigo extrair nada da raiz, então a gente mantém a raiz de 65 como diagonal ED, medida da diagonal ED. No item C, a gente pede o ponto médio aí do segmento CB. O ponto médio, basta eu calcular a coordenada do ponto médio. Como o próprio nome já fala, ponto médio é o meio, ou seja, para eu achar o x do ponto médio, basta somar as coordenadas x dos dois pontos e dividir por 2, que eu vou achar o meio dele. A mesma coisa com a coordenada y. Eu peguei o y do C e do B, somei e dividi por 2.
Eu obtive então o meu ponto médio com coordenadas 3 e 2. No exercício 3, eu peço a área do triângulo ABC e dei as coordenadas dos vértices. Aí tem uma formulinha na geometria analítica, que é a área I, que eu chamei de S, é igual a metade do módulo de D. O que é o módulo de D? É o determinante de uma matriz em módulo, ou seja, sempre positivo. Mas porque se eu vou calcular não existe área negativa, certo? Então vamos calcular aí o D. Vamos prestar atenção na montagem desse determinante D. Eu vou colocar cada coordenada, então a coordenada A, 1, coordenada B, 4 e 7, coordenada C, 6 e 4. E vou completar com 1 na última coluna. E aí eu vou calcular o determinante normal aí que a gente já está habituado a calcular das outras aulas de geometria analítica. Traço as diagonais, faço as operações, nesse sentido que a gente fez aí eu mantenho o sinal. Vou multiplicar depois no sentido oposto, 1 vezes 7 vezes 6 vai dar 42, só que eu inverto o sinal, então menos 42. Aqui vai dar 4, inverto o sinal, menos 4, que deu 4, também inverto o sinal. Lembrando que é inverter o sinal, não colocar o sinal de menos, tá? É inverter o sinal. Então daqui eu vou ter que o meu determinante é 42 menos 4 mais 7 mais 6 mais 16. Vou obter então que o determinante é menos 50 mais 29. Então eu devo 50, tenho 29, eu devo ainda 20. Então calculei o determinante, que é o meu D aí que eu vou colocar em módulo. Voltando para a formulinha da área, substituindo o D vai ficar meio vezes módulo de menos 21. Lembra que o módulo vai sair positivo o valor, então ficou meio vezes 21, então a minha área deu 21 meios. Como não dá para simplificar, a gente mantém na forma de fração. O exercício 4 fala o seguinte: para que os pontos A de coordenada 2 e 2, B de coordenada 3 e 5 e C de coordenada 1 e N sejam vértices de um triângulo, o que deve acontecer com a coordenada N? Bom, primeiramente o que a gente vai observar é o seguinte: existe uma condição para os pontos estarem alinhados, estarem na mesma reta, que é o determinante dessa matriz que eu estou montando ser igual a zero. Para um triângulo, os pontos não podem estar alinhados, senão vou ter uma reta. Então eles têm que estar desalinhados, eles não podem ser colineares. Ou seja, o determinante nesse caso vai ter que ser diferente de zero. Então a gente vai calcular esse determinante e ver aí quando ele dá diferente de zero. Uma questão da montagem da matriz, se vocês olharem na terceira coluna é só completar com 1. E as outras duas colunas é só colocar a coordenada de cada ponto. Então 2 e 2 coordenada do A, 3 e 5 do B, 1 e N do C. Agora eu vou calcular esse determinante e vou ver qual o valor que o N não pode ser para dar zero. Então, como quando o N é diferente, quando esse determinante é diferente de zero. Fiz o mesmo esquema determinante, vou traçar as minhas retas aí para calcular. Então essas que eu tracei primeiro a gente mantém o sinal. As outras eu vou inverter, então era 5 menos 5, era 2n menos 2n, era 6 menos 6. E vou calcular esse determinante. Então esse determinante vamos ver que vai dar aí uma equação de primeiro grau aí. Só que acontece, esse determinante tem que ser diferente de zero para eles não serem colineares, para eles formarem um triângulo. Então eu vou pegar 3n menos 1 tem que ser diferente de zero. Então eu vou obter que o 3n é diferente de 1, o n tem que ser diferente de 1/3, para que esses pontos aí não sejam colineares. Se eu quisesse saber qual era a condição para esses pontos serem colineares, estarem na mesma reta, era bem tranquilo, era só apagar o sinal diferente e colocar o sinal de igual aqui. Beleza? Então é isso, gente. Vamos para o nosso próximo exercício. O exercício de número 5, ele dá algumas afirmações e é para a gente verificar se é verdadeiro ou falso. Então a gente vai começar a trabalhar aqui a equação aí da reta. Então vamos lá. A primeira afirmação é a seguinte: o coeficiente angular da reta menos 2x menos 3y mais 5 igual a zero é positivo. Então vamos verificar.
Bom, uma coisa, o coeficiente angular, ele é calculado aí por uma formulinha, menos a sobre b, onde este a equação aí da reta, ela é do tipo ax mais by mais c. Ou seja, para eu identificar o a é quem está multiplicando o x e o b é quem está multiplicando o y. Logo, para essa equação que nós temos aí, ó, 2x menos 3y mais 5 igual a 0, nós temos que o a vale menos 2 e o b vale menos 3. Daí, para calcular o coeficiente angular, que é menos a sobre b, basta substituir os valores. Vai ficar menos da fórmula, coordenadas de a, coordenadas de b. Dentro do parênteses, eu vou fazer o primeiro jogo sinal. Menos com menos, mais. Então, mais 2/3. Só que tem o menos de fora que é da fórmula. Menos com mais, menos. Então, neste caso, o coeficiente angular deu negativo e a afirmação fala que é positivo. Logo, essa afirmação é falsa. E nós temos que ela é falsa. A próxima afirmação fala o seguinte: o ponto A de coordenadas 5 e 4 pertence à reta, cuja equação aí 3x menos 6y mais 9 igual a 0. Como a gente faz para verificar se um ponto pertence à reta? Bom, é simples a forma. Basta a gente substituir as coordenadas na equação da reta, né? As coordenadas do ponto, e se der igual a 0, o ponto pertence. Se der diferente de 0, o ponto não pertence. Então, o ponto A, que tem coordenadas 5 e 4, x valendo 5, y valendo 4, nós vamos ter o seguinte, ó, 3 vezes x, 3 vezes 5, menos 6 vezes a coordenada y, que é 4, mais 9, a gente vai ver se é igual ou diferente de 0, para ver se pertence ou não. Fazendo as multiplicações, juntando aí os positivos e os negativos, a gente vai ver que é igual a 0 quando eu substituo. Ou seja, logo o ponto pertence à reta. Então, uma informação aí verdadeira. O próximo item fala o seguinte: para o ponto N de coordenadas menos 2 e 0, para que o ponto N de coordenadas 2 e 0 pertença a uma reta, e aí perceba que eu vou escrever a equação da reta com W, né? W vezes x menos 3 vezes W vezes y mais 6, o valor de W tem que ser igual a 3. Eu dei uma afirmação. Como que eu vou resolver esse exercício? Do mesmo jeito do anterior. Eu vou substituir a coordenada x e y e vou ver para qual valor o W tem que valer para que dê igual a 0. Então, ó, basta substituir, né, as coordenadas do N, né, que tem coordenada menos 2 e 0, na equação da reta. E a gente vai achar o valor aí do W. Coloquei de N, mas é de W aí, desculpa. Então, substituindo aí, tem a equação, vou colocar as coordenadas. Então, onde que era x eu coloco menos 2, onde era y eu coloco 0. Vou ficar com menos 2W, menos 0, mais 6 tem que ser igual a 0, porque ele está falando que pertence. A gente vai só confirmar se é realmente igual a 3. Resolvendo aí, caindo numa equação, letra de um lado, número do outro, a gente vai obter que o W realmente tem que valer 3 para que essa situação ocorra. Então, é uma afirmação verdadeira. E com isso a gente termina essa listinha de revisão aí bem curtinha. Obrigado, pessoal, e bons estudos!